sempre quando nasce um potrinho, nasce um bezerrinho, é uma alegria nova, como se diz, é uma nova esperança. E a natureza ela é muito linda, e a parte do Criador, nós homens, simples e mortais, a gente se sente um pouco mais perto do céu, quando você vê que nascem animais tão maravilhosos com a permissão divina. Você é parceiro de um percentual de uma vaca, essa vaca pode estar lá na Casa Branca, por exemplo, tem toda a estrutura, toda a expertise para coletar embriões. Você é um investidor, você tem uma participação nessa vaca e não tem a terra, né? Tem o prazer de ser dono da vaca sem ter a terra, mais ou menos como acontece também no cavalo, né? Que você pode ser o dono de um cavalo sem necessariamente ser o criador do cavalo. Então, a figura do proprietário acabou surgindo e não só do criador. É por isso que a carne está cara. Eu falei, não, a carne está cara pelo imposto que o governo cobra. Se a picanha está R$60 o quilo, se o governo tirar os impostos, os grandes impostos do governo, vai chegar a R$10, R$12 o quilo. Então, o que se paga, 60% hoje de tudo que se compra no mercado, você paga para o governo. Então, o nosso problema não é a carne que está cara. Aliás, a arroba a R$300, 320, não chegou nem no ponto de equilíbrio. Não, é a carne mais barata do mundo, é bom que você diga. Haja visto, nós somos os maiores exportadores, mas os menos remunerados. Nos Estados Unidos, ele sabe disso. Quando nascia um touro lá na VR, uma fila, e você entregava o melhor carro 0 quilômetro, que hoje, sei lá, fabricado no Brasil, deve valer R$300 mil, pelo menos. Você ficava na fila com o teu carro e deixava o carro lá para voltar com um tourinho lá na VR. Porque você tinha que ter um touro para cobrir as suas vacas, e limitando o que pode um touro cobrir, né? Por mais eficiência que ele 40 tem. Fêmeas 40 no vacas no ano. Né? Então, hoje, na CB Genetics, acho que você tem sêmen aí a R$50 a dose, não sei. Não tem? Até mais barato. Não, e os melhores touros do Brasil. Você vai numa CB Genética hoje, você escolhe o touro, tanto das raças europeias como as raças zebuínas. Tem 10% de marmoria. Qual animal da raça Angus, que hoje vão colocar como qualidade de carne, que tem 10% de marmoria? Não tem. É 6,5. Você vê que lá já tinha. Então, foi muito pouco usado o goliço. E agora todo mundo está fazendo. Inclusive, faz parte da confraria da carcaça. Eu acho interessante isso. Nós temos que ser o maior exportador de carne, mas o mais bem remunerado também, pela qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso amigo que está assistindo mais um Podpack, o podcast do pecuarista brasileiro. Hoje a gente está com dois profissionais impecáveis do mercado da pecuária, duas pessoas que eu acho que nunca tiveram o prazer de passar uma entrevista junto, um podcast junto, então acho que vai ser um prazer pra gente. Estou aqui mais um dia com o Léo, Pedro Machado. Como é que tá, Léo? Tamo junto, Gustavo. É realmente um prazer pra gente do Podpack estar recebendo essas presenças inéditas nesse mundo de podcast. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante. E antes disso, agradecer ao nosso patrocinador, nosso parceiro CB Genetics, que está ajudando a gente com o nosso stand. Estamos aqui na Exposebu 90 anos, um marco, e acho que o momento perfeito para a gente estar fazendo mais um Podpack. Fala para eles que agora está aparecendo aqui do lado o QR Code, o pessoal pode pegar, entrar em contato com o vendedor, ver do nosso catálogo. Estamos aqui, temos vários touros de centrais, temos touro de número, touro de penate, touro Nelore, Brahma, Angus, Cimental. Confere nossa bateria e quando você entrar em contato, fala, vim pelo pessoal do Podpack e ganha 10% de desconto em qualquer compra, qualquer venda de pacote. Então, muito obrigado e roda a vinheta. Voltando, antes de começar com nossos amigos aqui e entrevistados, a gente queria pedir que você se inscrevesse no canal, desse o like, compartilhasse, comentasse, porque isso ajuda muito a gente a continuar chamando pessoas desse quilate pra gente. Então, Nilson Genovese e João Gabriel, um prazer ter vocês aqui com a gente. Maravilha, o prazer é nosso estar aqui com vocês, ainda mais os meninos, né, cuja família realmente é muito íntima nossa, faz parte da nossa história e para nós é um privilégio estar com vocês, né, com a terceira geração dos Pinheiros Machado, né?
terceira geração. E a gente vê que, como dizia o seu saudoso avô, né, meu mestre, Pinheiro Machado, a fruta não cai longe do pé. E é muito importante a gente estar nesse convívio com vocês e principalmente ao lado do meu colega aqui de praticamente mais de 40 anos que nós estamos trabalhando juntos, sempre formamos uma dupla, desde que nós adentramos a programa Leilões. Nilcinho sempre foi locutor, foi narrador, depois vai dar os detalhes, né? Conheço o Nilcinho, a família dele também, pessoa maravilhosa. Eu falo que eu convivo muito mais com o Nilson do que com a minha família, porque 40 anos juntos não é fácil não. Mas é um prazer estar com vocês aqui no Podpec, né, o podcast da Pecuária, e para falar também da Casa Branca Agropastoril, essa empresa maravilhosa, que nós temos o privilégio e a honra de trabalhar os principais leilões, todos os leilões da Casa Branca, e aonde cediam os melhores e mais importantes touros da modernidade. Então, como vocês falaram, quem quiser fazer a compra, já tem um desconto especial, quem está ligados conosco, como disse, só apertar o like, né? E compartilhar, que é muito importante. A pessoa às vezes não nota, só assiste, mas aperte o like e compartilhe. Mas estamos aqui à disposição de vocês, né, Nilcinho? Na verdade, nós estamos nos 90 anos da Exposebu, não é? Somando nós dois dá 90. Que a gente está aí há 45 anos praticamente já na profissão. E outro dia eu fiz a conta, você falou de narração, que eu venho realmente da narração de corrida de cavalo. Então já são 50 anos que eu trabalho, porque comecei muito criança ainda, né? Muito jovem narrando corrida de cavalo. E depois tivemos esse privilégio de enveredar pela carreira de leiloeiro e encontrar um companheiro, um parceiro, um amigo, que eu sempre falei para o João Gabriel uma frase, sempre, nesses mais de 40 anos. Eu nunca briguei com você, agora por culpa sua. Porque ele é o irmão mais novo, você tem que relevar muita coisa. Claro, e é uma grande pessoa. E quando tinha o mínimo quiprocó, vamos dizer, o João Gabriel já liquidava qualquer problema no nascedouro. Então, em 40 e tantos anos aí, ou mais de 40 anos que estamos juntos, Exato. Tivemos uma convivência absolutamente amistosa, pacífica, de verdadeiros irmãos e com resultado, né, de trabalhar nos muito maiores importante. eventos, nos maiores leilões. Isso é muito gratificante, porque quando a gente chega numa determinada idade, a gente olha para trás e vê construído um mundo, né, com a gente, e é motivo de muito orgulho. Ontem, quando encerrávamos até a participação lá no Elo de Raça, que comemorava 35 anos de realização, eu parei comigo e falei para o público, não sei se todos que estão aqui têm ideia do que é estar 35 anos no mesmo lugar, com o mesmo parceiro, com o mesmo companheiro, né, trabalhando, dividindo os louros aí de mais um trabalho bem feito. Sem dúvida nenhuma. E, gente, vocês já falaram um pouco de como o Nilcinho começou narrando corrida. Eu queria saber como é que vocês começaram com essa paixão, sendo que foi desde o começo, sabe, um pouco da trajetória. Ele não narrava a corrida, mas foi na corrida também. Ele vai contar. Eu era leiloeiro de corrida, de pule, né? De apostas. De apostas, né? E daí, nós fazíamos o Jockey de Taquarituba, que tinha recém-inaugurado. Aí o senhor Antônio Carlos Pinheiro Machado já era um leiloeiro famoso, e eu tinha assim, sabe, aquela admiração para poder conhecê-lo. O senhor Trajano era parceiro deles, trabalhavam, mas quem me colocou no mundo dos leilões foi o Antônio Carlos Quartim Barbosa, que ele participava das corridas lá, e aí o senhor Sérgio Pisa, quando decidiu montar programa, e a programa foi crescendo, precisava de mais leiloeiros, né? Já eram vários leilões, o doutor Pinheiro também atendia não só a programa, mas a Remate, que era doado, e outras empresas, então estava faltando leiloeiro. O senhor Sérgio falou que queria muito formar uma equipe de leiloeiro também. E daí o Antônio Carlos Quartim Barbosa falou, tem um menino em Taquarituba, faz leilão de jogo de apostas, de pule, e eu acho ele muito bom, o senhor não quer dar uma olhadinha? Daí ele desceu lá, um aviãozinho, tinha um campo de pouso do lado, ele me viu trabalhando, eu trabalhava no Banco do Estado, no final de semana fazia um bico lá, e daí ele terminou o leilão lá, o pessoal acertando conta, e falou, você não quer trabalhar comigo na empresa leiloeira? Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia, né? Ele falou, não, é o que faz os leilões. Aí eu lembrei do doutor Antônio Carlos Pinheiro Machado. Falei, mas como que faz? Ele falou, não, vai ter um leilão em Araçatuba, o doutor Pinheiro vai estar leiloando. Eu falei, nossa, é a oportunidade de conhecer o homem. Daí fui lá fazer pista e tal, e dali nunca mais voltei para o banco e estou trabalhando até hoje. E isso com que idade que você Eu tinha 17 anos, né? Novo. Então. Novo, menino e tudo. E daí eu tive o privilégio, né, além de fazer todos os trâmites da firma, eu
por questão própria, eu falei, eu queria passar por todos os setores, inclusive manejo, escritório, depois fui assessor da diretoria e tal, e o Nilcinho, nessa mesma época, o seu Sérgio Pisa viu o Nilcinho narrando corrida e tal, convidou-o e ele aceitou. E daí ele falou, vamos formar uma dupla. O seu Sérgio tinha muito que formar dupla, porque às vezes num dia de leilão importante, dá um problema de saúde, qualquer indisposição nos leiloeiros. Tem outras... Quem tem dois tem um. É isso, dá para substituí-lo, né? E foi uma coisa acertada. Nós começamos a trabalhar. Tive o privilégio de conhecer esse menino, e sempre será um menino para mim, e nós seguimos carreira. Eu quero só contar uma coisa. Quando nós começamos, o João Gabriel era mais velho do que eu. Agora ele não é mais, tá? Ele não é mais porque ele está mudando, ele está diminuindo a idade. Eu já estou quase chegando ali, acho que ele deve estar um ano mais velho. Viu? Só. Meu pai falava que depois dos 60 não tem mais diferença. Isso é verdade. Mas 60, 70 continua do mesmo verdade, mas é muito importante. Você sabe que a alma não envelhece. A gente sempre tem a alma de menino, do jeito que era. As limitações físicas é que realmente impõem determinadas regras para a gente, né? Você não é mais criança. Uma vez eu gosto muito de coisa de milha, você sabe disso, eu estava andando uma potra recém-domada e vinha vindo da pista de treinamento e sentou um butucão assim na potra, coitadinha, relaxada. Eu fui e dei um tapa para matar a mosca. Ih, que tombo, rapaz. Cheguei em casa com o joelho ralado, o ombro deslocado. Aí minha mulher falou, o que aconteceu? Eu expliquei. Ele falou, mas você não olhou no registro? Eu falei, da égua? Ele falou, não, seu. Então a vida é assim. E bom, né, a gente, são experiências que a gente ganha, né? E eu falo para o Nilcinho que o mais importante de tudo isso, além da carreira, né, dos grandes desafios que nós passamos, do sucesso, a experiência que a gente pega e a amizade que se cria nesse meio do agronegócio brasileiro. Isso é o mais importante de tudo. Muito legal. E, assim, queria entender qual que foi, no mercado de pecuária, Nelore especialmente, qual que foi a primeira oportunidade que vocês tiveram? Acho que nós fomos bem-aventurados porque nós pegamos todo o boom, né? Exatamente. Nós pegamos o boom. Como o João Gabriel falou, a Programa Leilões era uma pioneira no Centro-Sul, porque assim como o avô de vocês, o saudoso Pedro Machado, Trajano Silva, eram leiloeiros gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, por onde começou a leiloaria, ou remate de animais, com a influência, claro, dos nossos países vizinhos, aí, Argentina, Uruguai, que já tinham uma tradição maior dos leilões. Então era natural que começasse subindo, né? Então veio pelo Rio Grande do Sul, e quando a Programa Leilões foi formada em São Paulo, para atuar nos leilões do Centro-Sul do Brasil, era muito natural também se utilizar da experiência dos leiloeiros gaúchos. Então, Pinheiro Machado, Trajano Silva, Jarbas Quinora, todos eles trabalharam... Fausto Perdão, Crespo. estamos vindo de um leilão que foi até tarde ontem. Fausto Crespo, todos eles começaram a trabalhar também nos leilões da Programa. E com esse convite, que acabou sendo formulado primeiro para o João, depois para mim, nós pudemos pegar esse início lá no estado de São Paulo, fazendo os leilões também aqui de Uberaba, os leilões do Mato Grosso do Sul, e foi exatamente no boom, década de 80. Haja vista que o Elo de Raça, que é um leilão hoje absolutamente consolidado, e no qual a Casa Branca, né, tem uma participação atual, né, bastante importante, e o leilão Noites Campeões, nós fizemos praticamente o Elo de Raça desde o primeiro, e o Noite dos Campeões desde o segundo. Desde o segundo. Então, que está fazendo 41 anos. Então, são 40 anos que vamos completar também de Noite dos Campeões. Então, esse início para nós foi tudo de bom. Nós estávamos na hora certa, no lugar certo, acompanhamos tudo, toda a evolução. E como falou o João Gabriel, passamos por várias fases do próprio país. Exatamente. Né, da economia. Então, tivemos aí Plano Cruzado, 1986, muita gente que está nos assistindo não tinha nascido, congelamento de preços, depois tivemos o Plano Collor, década de 90, início da década de 90, aí não era um congelamento, mas era uma constrição ali dos recursos. Um confisco. Um confisco. E também houve uma adaptação.
Enfim, em tempo de hiperinflação, tempo de impeachment de presidente, uma série de momentos, mas a pecuária resistiu. Isso que é muito importante. E o sistema de leilão resistiu, porque também, Gustavo e Léo, foram tentadas outras formas de comercialização. Exatamente. Né? Eu falo dos silent sale, aquele leilão que não precisava do leiloeiro, o leilão de internet, e felizmente para a nossa profissão, prevaleceu e prevalece o leilão que na verdade é aquele leilão raiz. Muda a formatação do recinto, não é? A forma de divulgação do leilão. Hoje temos a transmissão pela TV, mas o leilão, como começou lá na Inglaterra, como passou pelo Uruguai, pela Argentina, como começou no Rio Grande do Sul, no nosso país, que é o leiloeiro, um martelinho e um animal para ser vendido. É, a livre expressão do mercado. Aliás, o Carlão, vou citar aqui a Publica, que fez um documentário importantíssimo naquele vídeo, né? E ele queria o nome, e nós estávamos conversando com o Carlão, eu falei, leilão é razão e emoção. Ele falou, tá aí o título do nosso DVD. Inclusive tem lá a entrevista com o nosso querido saudoso Pinheiro Machado, tem com o seu Sérgio Pisa, com o seu Trajano Silva. Então é um documentário vivo, eu não sei se vocês têm, se não tiver eu pedi para o Carlão mandar um vídeo para cada um de vocês. É muito importante você registrar, porque em tem tempo lá de a sua YouTube, falando. Em tempo de YouTube é importante a gente colocar esse vídeo no próprio... Exatamente. Né, no próprio canal. Esse vídeo, ele explica como iniciou os leilões no Brasil, desde lá do Rio Grande do Sul, vindo do Uruguai, com os grandes profissionais, né, que tivemos a felicidade de ter como mestre, né, Pinheiro Machado, Trajano Silva, e Jarbas Quinor e outros tantos grandes profissionais da velha guarda que realmente tinham um pulso muito forte nos leilões, um conhecimento muito grande, introduziu esse sistema aqui no Brasil Central. E aí, é o que eu falo, que todo leilão tem razão e emoção. Por que o leilão de envelope na porta do curral não foi para frente, ou de sem leiloeiro, porque faltou a emoção. Você pode ter a razão, mas se não tiver a emoção. Tudo que você é passivo de paixão, você faz certas loucuras, como a gente diz. Mas meu pai falava que todo animal que você compra, por mais que você pague, se ele é bom, ele não se torna caro, porque ele se paga assim. Então, o que acontece? Durante o leilão tem todo aquele clima, aquele envolvimento, a emoção, o aplauso, o animal está lá, lindo, bonito, e você está com o desejo de comprar. E o leiloeiro, ele é o fiel da balança entre a razão e a emoção. E o nosso trabalho é explicar direitinho o que é, argumentar dentro da realidade, para que você faça a melhor compra, você faça o seu melhor lance, e quando você comprar, saia satisfeito. Não tem arrependimento, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes arrepende de não ter comprado. Exatamente. E você estava falando da razão e da emoção. Para vocês, a gente sabe que muita gente pensa no leiloeiro Eu tô procurando aqui no meu celular, que eu li o jornal de hoje, e eu não lembrava exatamente como estava a frase de Émile Zola. Mas é mais ou menos assim, ó. Prefiro morrer de paixão a morrer de tédio. Então a gente precisa ter essa emoção, essa paixão colocada também nos nossos negócios, nos nossos... E eu queria entrar basicamente nesse ponto. Muita gente sabe da função do leiloeiro, em estar pegando os lances e tudo mais, mas a gente que está mais dentro do negócio, a gente sabe que é muito mais do que isso. Mas eu queria pegar a visão de vocês. Qual que é a grande, não só a função, mas tudo que vocês passam e a importância para um leilão? Eu acho que é o seguinte, vou citar mais uma vez o nosso mestre, ele falava assim que, falei, doutor Pinheiro, quando que eu vou estar pronto? Quando você olhar o animal na pista, ele não é mais de quem está vendendo, ele passa a ser seu. Quando o animal passa a ser seu dentro do coração do leiloeiro, é sinal que você está fazendo com amor, com carinho, com dedicação. E todos os animais têm prós e contras, por mais perfeito que seja. A função do juiz é ver os contras. A função do leiloeiro é ver os prós, ver as qualidades. Então, você não vê que a mãe acha o filho mais lindo, por mais feio que ele seja, ele é lindo? Por quê? Porque ela olha com os olhos do amor, da paixão, como falo para você, né? Então, eu acho que é por aí, você tem que ter conhecimento, estudar o que você está fazendo, isso é muito importante, foi o que nos ensinou, saber o que você está vendendo, porque se você não sabe a qualidade dessa água e você não sabe vender. Então, nós precisamos estar por dentro do assunto. Mas a emoção faz parte, né, Nilson? Eu acredito que, junto com isso tudo também, e nós conquistamos isso, nos permita aqui a pretensão,
mas a credibilidade do leiloeiro é fundamental, não é? Porque, da mesma maneira, o João Gabriel falou, a gente tem que ressaltar as qualidades, tem que saber quais são os principais quesitos e aqueles critérios para ressaltar essas qualidades, mas também temos que tomar muito cuidado quando não há uma qualidade absoluta, para que você não ressalte defeitos. Então eu me lembro quando eu comecei aqui no Nelore há 40 anos, mais de 40 anos, e eu tive também como grande mestre o José Eduardo Prata Carvalho. Aliás, bem lembrado. O Ado, que corria conosco aqui na pista, nos currais. Foi o nosso mestre. Mostrando qualidades de Nelore. Porque, claro, como filho do seu Rubico Carvalho, irmão do Chico Carvalho, eu acho que o Ado conhecia um pouco de gado. Muito, então, ele era um técnico muito bom. Muito, né? Para quem não o conheceu, realmente foi uma perda lamentável, precoce, mas deixou um legado importantíssimo, né? Como organizador de leilões, como arremate leilões, e para nós foi fundamental porque nos colocava ali bem em contato com o animal. Mas eu me lembro que ao deparar com alguns animais, quando ele ressaltava determinadas qualidades, eu pedia para o Ado para que ele me informasse não o que eu deveria ou poderia falar daquele animal, mas o que eu não deveria falar daquele animal. Ou seja, se o animal tinha um aprumo não muito bom, se ele não tinha uma caracterização muito boa, eram quesitos, né, na análise do animal que o leiloeiro precisava também saber, né, que aquele animal poderia possuir, para que, de novo, como o João Gabriel falou, ressaltasse as qualidades e tomasse cuidado com esses defeitos, para que não se colocasse no lugar comum todos os animais. Cada um tem a sua particularidade. Isso aí, Nilson. Não, perfeito, Nilson. Seguindo ainda mais nessa linha, como que funciona o pré-leilão para vocês? A gente sabe que o leiloeiro tem um papel comercial muito importante, mas também requer um nível técnico extremamente afiado para realmente fazer tudo isso que você comentou. Então eu queria saber como que é esse pré-leilão para vocês, como que vocês estudam os lotes. Ô, Léo, da maneira que eu te falei que o Ado, há 40 e poucos anos atrás, mostrava tudo pra gente e era uma incógnita, estávamos realmente aprendendo, e eu acho que acontece, claro, tenho certeza que acontece isso com o João Gabriel também. Hoje, eu posso te dizer, particularmente, eu estudo mais um leilão do que estudava há 40 anos atrás. Eu acho que a responsabilidade nossa é maior do que quando nós estávamos começando. Então, nós temos menos espaço para o erro, menos espaço para a omissão, menos espaço para negligência até. Então, temos que estar muito atentos. João Gabriel, eu, revisamos todos os animais, não é? Olhamos com detalhes, procuramos saber todas as informações. E essa é a minha percepção, João, meu caro. Eu acho que para você também. A responsabilidade é maior. Trabalhamos mais hoje um pré do que há 40 anos atrás. Exatamente, com certeza. Inclusive, teve a reunião com as assessorias, o leilão que nós fizemos ontem com a SAP, né? Muito competente, por sinal, comandado pelo Heitorzinho, pelo César, e a gente, e demais colaboradores, e a gente faz uma reunião prévia e passa de um por outro, a gente recebe todas as informações pertinentes à vida reprodutiva, etc. Tal, mas o nosso olho, às vezes, por mais que a pessoa fale, a gente sempre olha. Hoje, nós não precisamos mais ser informados. Nós olhamos lá e falamos, bom, eu não posso falar do aprumo traseiro, mas ela é bonita, caracterizada, então essas coisas vai muito da nossa vivência. Mas temos a grata satisfação de termos as assessorias pecuárias. Ajudaram demais, muito, né? Muito, colabora muito, demais. Muito, demais. Se a gente falou que a gente tinha o Ado, né, José Eduardo Prata que já Carvalho, era uma assessoria. A gente tinha como referência, hoje a gente tem o Heitorzinho, tem a Premier, tem o Cezinha, tem toda a equipe da SAP, a equipe da Premier, né? De todas as assessorias que vão emprestar um pouquinho de mais informações para a gente também. Sem dúvida. E estudar, como o Nilson falou. Você tem que entrar lá na ponta da língua, saber, né? Não precisa nem estar lendo o catálogo, já está aqui, olha, vê. E acompanhar as exposições, isso, né? Catálogo da exposição. Catálogo da exposição tá parece aí, uma lista telefônica. Para se atualizar, como o Nilson falou, tem que estudar muito mais, porque hoje a competição aumentou muito, as pistas de julgamento hoje são maravilhosas, com muitos animais, então a gente tem que estar por dentro, quem está ganhando. E o problema é o seguinte,
particularmente, eu mexo com várias raças, né? Cavalo de corrida, quarto de milha, puro sangue inglês, cavalo de pismo, o Nelore. E o que você sabe hoje não significa que vai ser a mesma coisa daqui a uma semana. Você tem o dinamismo. É dinâmico, então, né? nós estamos aqui numa pista de julgamento, olhando uma Expo Zebu. O que está valendo hoje na Expo Zebu não é mais o que valeu há 2 meses atrás na Espanhol Mineira, por exemplo. Então, o que aconteceu na Espanhol Mineira, neste ano ainda de 2025, serve como referência, serviu como referência no leilão Elo de Raça realizado ontem, mas talvez o que esteja acontecendo agora na Expo Zebu seja mais importante para o nosso próximo leilão. Então, precisamos estar update, né, com tudo o que acontece. Me gastou agora, você viu? Nossa, o inglês está forte. Mas eu acho que um outro ponto que é muito positivo para vocês e que, como vocês falaram, estão há 35 anos de Elo de Raça, 40 anos de Noite dos Campeões, vocês passaram por várias genéticas e várias vacas que há 30 anos atrás era a primeira geração, hoje pode ser a quinta, sétima geração, e eu acho que isso também facilita o trabalho de vocês, porque... Nós temos esse acompanhamento, né? Exatamente. Muitos animais estão vendendo hoje, nós já vendemos a bisavó dela. Então a gente sabe, e aí a gente vai definindo as linhagens, né? Pô, a bisavó disso aqui só produziu coisa boa, você vê que tem continuidade. Então é uma coisa impressionante, as grandes matriarcas, né, Nilson? Na verdade, a seleção, né, vai sendo feita e você vai reportando aquelas que perpetuaram realmente a sua genética. Então, a gente pode citar aqui 2 vacas que são ícones da atualidade, o nome delas, embora não diretamente, que é o caso da Riátena, né? Você vê, da Riátena nós tivemos aí a Riátena, a Viátena da J Galera, né? Que depois apareceu a Viátena 3, que apareceu uma Viátena 19. Olha a continuidade. E hoje, ontem mesmo eu já vendi, foi no meu martelo, o João Gabriel comigo, a neta da Viátena 19, quer dizer, a Viátena 19, que é aquilo que eu acabei de falar, né? A Viátena 19, que é super atual, mas hoje já tem uma filha que já está produzindo uma filha que foi primeiro prêmio na Espanhol Mineira. Então a gente tem que estar realmente par e passo com o que acontece. Uma outra vaca que está na crista da onda e vem de uma linhagem selecionada há mais de um século é a Isabela. Isabela. Aí quando a gente vai pegar a Isabela, as descendentes da Isabela, também ontem, por coincidência, para ilustrar bem, nós vendemos uma bezerra campeã da Espanhol Mineira, neta já da Isabela. Você vê que essa grife VR ela é pesadíssima. Então aí da Isabela a gente vai lembrar da Andy, vai lembrar da Vena, vai lembrar da Jarina, da Miose. Então essa seleção. E ontem também eu pude citar num dos lotes lá, uma outra vaca que ficou famosa à época e que acabou sendo a primeira matriz modelo, que foi a Vala da Barros Correia. Então, quando nós tivemos aqui a introdução da matriz modelo, eu ontem citei até que faz uns 15 anos, mas acho que faz mais até, julgamento feito pelo Orestinho, pelo Adir. Verdade, da matriz modelo, os grandes criadores. Pelos maiores criadores, maiores conhecedores, e naquele momento ali se trouxe aqui para a pista as vacas mais especiais do mercado e a Vala acabou sendo a campeã. Então, se a gente não souber de onde vem, não sabemos para onde vai. E o nosso privilégio maior de todos é não apenas ler a história, mas ter vivido a história. Participado. E assim como Ópera, assim como Betina e outras grandes mães, né, Nilson? E está sempre em evidência, quando a gente vai ver, está lá o sangue dessas matriarcas em algum momento. E igual vocês estavam falando das vacas que acompanham a história, vocês também estão no Nelore e outras raças há muito tempo. E o Nelore, todos os anos saem criatórios, entram criatórios. Como é que é essa rotatividade de pecuaristas, pessoas importantes que tem famílias que tem 4, 5 gerações já de criação e tem outros que estão começando a entrar ontem na raça Nelore. Como é que é para vocês esse ciclo aí, essa família nelorista? Eu acho que o mais importante de tudo se deve, né, aos grandes criadores do passado que formataram essa raça, trabalharam, importaram, grandes heróis. Mas hoje, com o advento da FIV, da transferência de embriões, isso aí é uma evolução muito grande. Hoje é possível, por exemplo, eu começar um criatório agora e entrar no mesmo nível
dos grandes criadores atuais. Porque eu posso comprar prenheses, embriões, né, maravilhosos, posso comprar uma rede extraordinária e fazer FIV, né, Nilcinho? Aí então você dá condições. E assim, o Nelore, desde que a gente começou a trabalhar, né, Nilcinho, muitos grandes criadores entraram, liquidaram por um ou outro motivo, mas sempre entra mais criadores do que a gente perde criadores, né, Nilson? Houve uma pulverização e o advento da transferência de embrião, ele permitiu não só multiplicar a genética dos melhores animais, claro, mas principalmente, eu acho que esse foi o grande ponto de inflexão e que também nós acompanhamos e vivemos, permitiu que o criador colocasse a sua melhor vaca à venda. Porque até termos a transferência de embrião na velocidade que a gente tem, especialmente a FIV, na velocidade que a gente tem, na quantidade que a gente tem, o criador tinha que preservar, né, as suas vacas. Eles não vendiam as vacas, porque era seleção, né? A arma deles, né? A Riatina nunca foi à venda, foi, por exemplo, verdade. lá pela Sabiá. Hoje você pode, tem clone. Tem clone. Então, quando vem a transferência de embrião primeiramente, depois a FIV, também pensou-se no seguinte, alguém pensou, né? Eu acho muito importante quando alguém pensa em alguma coisa e depois passam anos, ninguém lembra quem foi que pensou aquilo. Mas alguém pensou o seguinte, bom, eu não preciso vender minha vaca toda, eu posso vender metade da minha vaca. Exatamente, né? Não é? Graças à FIV, você pode partilhar isso. Então, se eu tirar, sei lá, na época, lá no começo, se eu tirar meia dúzia de embriões dela por ano, eu posso ficar com 3 e mandar 3 para quem comprar metade da vaca. Depois com a FIV, ao invés de meia dúzia, são 60 por ano. Então eu posso dar 30 para o lado e ficar com 30. E hoje os leilões, os grandes leilões, a gente vê isso como praxe até, venda de 50%, às vezes 33%, às vezes até 25%, porque todo mundo quer ter um pedacinho, né, das grandes vacas que seja, um pedacinho, porque esse pedacinho pode abastecer todo um trabalho de criação e fomentar um novo criatório. E como o João disse, né, está chegando gente nova, claro, alguns por problema de sucessão, saem da raça, mas entra mais gente do que sai, isso é muito bom. E acaba entrando mais gente também que nem necessariamente seja dono de terras, né? Porque os famosos investidores. Investidores. Você pode manter, você é parceiro de um percentual de uma vaca, essa vaca pode estar lá na Casa Branca, por exemplo, né, que tem toda a estrutura, toda a expertise para coletar embriões, e você é um investidor, você tem uma participação nessa vaca e não tem a terra, né? Tem o prazer de ser dono da vaca sem ter a terra, mais ou menos como a gente acontece também no cavalo, né, que você pode ser o dono de um cavalo sem necessariamente ser o criador do cavalo. Então, a figura do proprietário acabou surgindo e não só do criador. Perfeito, Nilson. Dando um passo para trás, eu gostei bastante de uma frase que você acabou de falar, a questão de não só conhecer a história, mas também observar e participar dela. Eu queria saber de cada um de vocês uma venda que vocês fizeram que acabou marcando vocês e que de fato ficou para a história da criação nacional. Bom, eu acho que essa pergunta é até difícil da gente responder, né, João? Porque tem tantas, a renovação é todo dia, né? Então, ano passado aqui na Exposebu, por exemplo, o nosso recorde foi a dona, né? Ontem já vendemos ócitos, né? nem embriões ainda, ócitos, sem ócitos da dona. Eu tive o prazer também, aqui mais recentemente, de ter vendido a mãe da Viatina 19. Depois nós vendemos a Viatina 19, porque é uma genética tão boa que encurta muito as gerações. Então hoje uma vaca também, pelo advento da FIV, da transferência de embrião, ela sai da pista e praticamente ela já tem filho, porque entre uma prenhez e outra, enquanto ela estava na pista, ela fez uma aspiração, ela já tirou os seus embriões. Então veja que quando vendemos a mãe da Viatina 19, a vaca estava com nem 5 anos. A Viatina 19, como eu falei agora, que é uma vaca também que deve estar com 5 anos, ela já tem neta fazendo o primeiro prêmio. Felizmente, né, essas alegrias elas vão se renovando de maneira tão rápida em cada leilão, em cada evento.
O ano passado, com o João Gabriel, nós fizemos eventos memoráveis, né? Sem dúvida. Além dos tradicionalíssimos Noite dos Campeões e Elo de Raça. E Noite da Elo Nacional também. Também, que o João Gabriel também faz desde as primeiras versões. Início, né? Nós tivemos leilões, como o leilão lá das Cataratas. Vixe, um leilão memorável. Vendemos a recordista mundial de preço por valorização, né? A Carina. Tivemos também, praticamente no período aí de um ano, os leilões dos grandes hotéis, né, como o Tangará, sempre até com participação da Casa Branca, que é uma das maiores forças da atualidade. E é difícil falar para você qual foi o momento mais importante, porque eles se renovam praticamente a cada leilão. Para mim, particularmente, foi assim um leilão que nós fizemos na Fazenda Cachoeira, que foi a primeira recordista nacional. E eu lembro que a Unimar estava começando a criar, saudoso Serafim Meneghel estava lá com a dona Carlota, e entrou a Nisha 16 da Fazenda Cachoeira. E ela subiu o sarrafo, né? Não, nunca tinha se vendido uma vaca de 200 mil reais. E entrou a Nisha e foi disputado, saiu por mais de R$500 mil. Quem comprou a disputa ficou entre o Serafim Meneghel e a Unimar. E eu lembro até hoje perfeitamente que o Serafim estava desistindo, a dona Carlota, está aí viva e forte, cutucou ele, falou, gostou da vaca, não vai levar? E ela deu o lance e foi até o penúltimo lance, a da dona Carlota, e comprou a Unimar, a Nisha 16. Depois veio a Essência, com 800 mil, e aí começamos a quebrar os recordes de preço. Nos leilões aqui de Uberaba, perdão, nós tivemos o leilão da Mata Velha, acho que foi 2000, 2001. Exatamente. Que foi o primeiro leilão da Mata Velha, e a Fairani, aliás, a JJ. Muita gente fala, eu vou contar a verdade agora. Muita gente fala que ela foi a primeira vaca de milhão, porque mudou o patamar. Como o João Gabriel falou, subiu o sarrafo 500 mil, depois subiu o sarrafo para 1 milhão. Então a Fairani foi a vaca que mudou o patamar para 1 milhão. Hoje a gente já tem o patamar de 20, 25, 30 milhões das grandes vacas, não é? Mas a Fairani saiu por 910. Exatamente. Bem da verdade. Em dólar, parece que era 4 milhões de dólares. Beirou ali, né? Beirou R$1 milhão, mas foi 910. Então, essas vacas, elas vão mudando o sarrafo, né? Vai subindo, é igual o hipismo. Você começa lá pulando 90 centímetros, de repente vai para 1 metro, você vai para um grande prêmio de 1,60 m e às vezes no desempate de uma Olimpíada, de um Grand Prix, você já está pulando 1,65 m, 1,70 m. Então veja como a raça foi evoluindo em valorização, e é claro que toda valorização, em qualquer segmento, passa pelo retorno que você tem. Sem dúvida. Um jogador de futebol hoje, ele ganha infinitamente mais salário do que ganhava na época do Pelé. Né? Todos os companheiros do Pelé, o Pelé, claro, teve uma vida diferente, porque ele era o Pelé, mas os companheiros dele não ganharam dinheiro. Hoje, o jogador de um time de Série A do Brasil tem um salário que nem o Pelé tinha. Então você vai mudando o sarrafo pelo o que você vai dando de retorno. Então hoje o futebol tem o marketing, tem o retorno financeiro, o retorno da publicidade, e essas vacas milionárias, elas se pagam rapidamente, a gente tem visto isso. Eu queria perguntar exatamente isso, se for que elas se pagam, porque muita gente que não tá entende, no meio, né? não entende. O cara fala, 15 milhões, 20 milhões, esses caras estão malucos, né? Estão achando que é uma obra de arte, que vai gastar dinheiro, fazer uma graça, mas não entende que hoje em dia uma vaca é uma empresa. Ela traz o retorno. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês, sempre foi assim? Sempre que essas vacas quebravam recorde, elas entregavam para os investidores? E naquele tempo ainda não tinha a facilidade da FIV, tinha TE já. Mas veja bem, nós estamos falando aqui da vaca Mata Velha, que vendeu por 900 e poucos mil reais, na época 910. Era 4 milhões, 4 milhões de dólares. Quantos são 4 milhões de dólares hoje em reais? Hoje 24. 24 milhões. É quase 6 o dólar. Então veja bem, então você veja que não é hoje que a gente vendeu uma vaca que nem a Carina por 24 milhões, já existia naquele tempo. Eu estava de manhã tomando café, tinha um repórter que está fazendo uma matéria aqui e estava perguntando e tal, daí o leiloeiro, uma das meninas estava lá, falou, pergunta para o leiloeiro aí. Aí expliquei, falei o seguinte, são vacas de laboratório. Você está comparando a vaca que vai para o abate, faz bife. Por isso que a carne está cara. Falei, não, a carne está cara pelo imposto que o governo cobra. Se a picanha está R$60 o quilo, se o governo tirar os impostos
os grandes impostos do governo, vai chegar a 10, 12 reais o quilo. Então, o que se paga, 60% hoje de tudo que se compra no mercado, você paga para o governo. Então, o nosso problema não é a carne que está cara. Aliás, a arroba a 300 reais, 320, não chegou nem no ponto de equilíbrio. Não, é a carne mais barata do mundo, é bom que você diga. Haja visto, nós somos os maiores exportadores, mas os menos remunerados. Nos Estados Unidos, ele sabe disso, passa na conta lá, você vê lá. Então o que acontece? Eu falei para eles, vocês têm que entender uma coisa. Se hoje, antigamente nós levávamos aí 4 anos e meio para matar um boi de 18 arrobas, aí sim, e não tinha nenhum tipo de indústria para matar no mato, essas coisas, e hoje nós matamos um garrote com 1 ano e meio, 18, 20 meses, com 19, 20 arrobas, e você tem carne de melhor qualidade para a população, é graças a essas loucuras que vocês falam que estão, porque são as vacas que produzem, vai melhorar o rebanho. Eu fiz leilão muito em Cuiabá, gado do norte do Brasil era péssimo. Agora você vai Mato Grosso, você vai para qualquer estado do Brasil, você vê a mesma qualidade do gado de campo, Nelore, que nós temos aqui no sul. Então você veja que se não fosse esse trabalho seletivo de genética e de verdadeiros heróis que investem e acreditam na pecuária brasileira, nós não teríamos a qualidade da carne e nem a abundância de carne que nós temos. É só o governo tirar os impostos que a gente realmente vai vender a carne mais barata. E eu acho que até um ponto que a CB Genética entra muito forte é que hoje a genética é acessível para todo mundo. Que, igual você falou, antigamente no Nordeste, no Norte do país, a qualidade de carne... Eles não tinham possibilidade de arrumar gado bom para cruzar, né? A gente está falando muito de vaca, né? Vamos contar um pouquinho da história do touro. Quando nascia um touro lá na VR, era uma fila e você entregava o melhor carro 0 quilômetro, que hoje, sei lá, fabricado no Brasil deve valer 300 mil reais, pelo menos. Você ficava na fila com o teu carro e deixava o carro lá para voltar com um tourinho lá na VR. Porque você tinha que ter um touro para cobrir as suas vacas. E limitando, melhorador, né? E limitando o que pode um touro cobrir, né? Por mais eficiência que ele 40 tem. Fêmeas 40 no vacas máximo. no ano. Né? Então, hoje, na CB Genetics, acho que você tem sêmen aí a 50 reais a dose, não sei. Não tem? Até mais barato. Não, e os melhores touros do Brasil. Você vai numa CB Genética hoje, você escolhe o touro, tanto das raças europeias como as raças zebuínas. A gente tem o Landau, que um touro maravilhoso. Landau tá no time aí Tá no hall, ainda, né? O clone do Landau. Tem o clone, que nós temos o clone. Clones, se não me engano. Mais uma tecnologia. E contar uma coisa para vocês, o Nilson falou da BR, o seu Dico me contava, fui aluno do seu Dico também, andava muito com ele, que o seu Torres uma vez segurou um garrote do Carva de reserva para ele, a coisa mais linda do mundo. Chegou um senhor lá e queria comprar, o touro falou, se me der 1000 novilhas, cara limpa, eu faço. O homem deu 1000 novilhas, cara limpa no garrote e levou o garrote. Perguntou, o homem perdeu? Não, porque o que ele melhorou o gado dele é impressionante. E aquele tempo não tinha ainda sêmen, essas coisas. Tinha que usar o bicho. A própria VR aí montou, né, a sua central para coletar esses touros. Tanto é que alguns touros nunca foram coletados em touros famosos, como o Golias, por exemplo. Né? Tinha o Carva que fez sombra no Golias. E o Golias hoje, coletou, né? Como tem a fazenda do Golias, né? E da Lilica, do Fabinho, que eles estão resgatando a genética Golias. Hoje a maioria do plantel deles tem lá 30%, 40% são Golias. E eles têm um touro chamado Tijolo, que ele tem 10% de marmoria. Qual animal da raça Angus, que hoje vão colocar como qualidade de carne, que tem 10% de marmoria? Não tem. É 6, 6,5%. Você vê que lá já tinha. Então, foi muito pouco usado o Golias, e agora estamos fazendo, inclusive faz parte da confraria da carcaça, que eu acho interessante isso. Nós temos que ser o maior exportador de carne, mas o mais bem remunerado também, pela qualidade. E a gente estava até falando desses touros aí, graças à clonagem também, o touro passa por um tempo e depois para de produzir. Passa a cobrir fêmeas de outras gerações futuras. Exatamente, o Landau hoje é um dos touros mais atuais e é de anos atrás. Nossa, é maravilhoso, touro. Acabou o sêmen do original, entra o sêmen do clone e você pode... mais barato, né? E mais barato, e pode continuar usando essa genética tão vitoriosa. Mudando um pouco de assunto, Nilson e João, tem um lado de vocês que nem todo mundo conhece, que é o Nilson e João criadores também. De caso, não? Eu tenho lá, eu faço uma seleção grande. Eu sou a 4ª geração de criadores de Moares, né? Meu avô, meu bisavô, meu pai, tudo que ganharam foram no lombo de burro.
Aí, quando meu pai faltou, meus irmãos eram juízes de direito, até o mais velho tem fazenda, mas gosta mais de gado. E aí eu fiquei com as éguas e com os jumentos. E modernizei isso. Tenho hoje um plantel até respeitado, crio as mulas, a gente vende casa, às vezes faz um leilão. E é uma paixão, né? Que eu falo para você, razão é paixão. Então a gente tem uma paixão muito grande por isso. Nelore eu crio PO, tenho um pouquinho, já cheguei a ter 400 vacas PO, hoje eu tenho menos. Eu tenho crio, vendo os tourinhos para os meus clientes lá em casa. E tenho também o gado de corte, que a gente usa muito o gado de corte, faz cruzamento industrial. E daí as fêmeas, para cruzamento, ou vendo para receptora, uso um pouco da receptora, ou se passar não dá, a gente vai para o abate, que elas morrem, são precoces e também muito boas de produção de carne. E aí, e lá em casa é um rancho simples, e lá a turma fala que é que nem um Arcne, não é, né? Tem galizel, tem galo, tem tudo que é bicho, porque a gente quando gosta da natureza. E é muito importante você ver o lado do criador, né? As dificuldades que tem, a pecuária é um jogo de xadrez, tem que mexer o peão certinho, senão você perde dinheiro. Então fala, porque eu vou fazer dinheiro? Não. Uma pecuária bem tocada é 6% de lucro e olha lá, então você tem que saber o que vale. Vale é o patrimônio que você tem e quem mexe com pecuária, ele sempre vai estar bem calçado. Eu quero contar uma particularidade do João Gabriel, porque eu vou me permitir, porque eu conheço, não é? O prazer do João Gabriel de vender uma mula diretamente, tá? Eu já vi, agora não, porque eu acho que agora ele criou juízo. Eu já vi o João Gabriel dispensar leilão, porque ele ia receber um convidado na casa dele, no rancho dele, para vender uma mula. Eu falei assim, mas e lá sempre tem o catira, né? A catira é lá. Eu falei, mas quanto você vai vender essa mula, você vai deixar de fazer, faturar no leilão? Mas a moagem é boa demais. Mas eu acho que aí entra aquele papo, né? Papo, direto. bom demais, né? Eu quero convivência com os amigos, né? Também, E outra particularidade que eu vou contar do João Gabriel, a maioria sabe, é que ele continua em Taquarituba. Isso. Né? Hoje a gente se desloca pelo Brasil todo. Então, aí fiz eu o que moro peão em lá. São Paulo, muito perto do aeroporto de Congonhas, com acesso a Guarulhos, com acesso ao aeroporto de Viracopos, enfrenta uma dificuldade enorme, às vezes, para locomoção. Né? Ele não, ele está lá em Taquarituba e se precisar ir de carro ele vai, não perde os eventos, mas porque a raiz está lá. A minha família eu tô de lá, né? Eu sou avarense, né? Que eu nasci em Avaré, mas daí fui para nascer em Avaré. Então, pra quem não sabe, Taquarituba é uns 300 km de São Paulo, né? 320. 300, e nós estamos a 60 km de Avaré, tá? Que vocês conhecem muito bem. Agora, do aeroporto mais próximo, ele está até... 250, 260, Campinas. Não é fácil, não. Para mim foi ótimo Campinas. Eu demorava 2h30 para chegar até em Osasco, depois mais 2 horas para chegar no aeroporto. Verdade, São Paulo é então, assim. para mim foi ótimo. Leiloeiro viaja pouco? Muito, né? Você entra no carro no leiloeiro, você vê camisa para cá, bota botina para cá, é um trem, né? Aí minha mulher, nossa, que anarquia esse carro, fala, mas também, né? A gente mora aqui, mais aqui do que em casa. Mas tá bom. E tudo isso é importante porque tanto eu como nisso nós temos boas esposas, boas companheiras, porque senão não é fácil aguentar o rojão, né? A gente fica a maior parte fora, os meninos cresceram, foram criados praticamente. O Nilson, o menino dele, que aliás eu estava reparando na foto dele quando era jovem, o menino dele é a cara dele. Parecido, sim. E daí então as nossas esposas aguentaram a barra, mas a gente ia prover, né? Sempre é importante. Mas foi uma experiência muito boa. E uma coisa interessante para mim e para o Nilson, que nós fazemos o que gostamos. Quando você faz o que você gosta, já é um privilégio. Quando você faz o que você gosta para quem gosta de você, maravilhoso. Agora, quando você faz o que você gosta, para quem você gosta e quem gosta de você, daí está completo, né? É o que nós fazemos. Então, a gente é muito feliz e muito agradecido a Deus por isso. E você, Nilson, como que funciona a sua criação? Eu tenho uma pequena criação de cavalo de corrida, né? É natural que eu tenha a minha raiz. Meu pai foi narrador de corrida de cavalos por 50 anos. Nilson nasceu no jogo que se criou lá. Nasci, comecei a narrar corrida com 13 anos. E é por isso que eu digo que já estamos completando 50 anos de trabalho. Isso. Né? Fiz 63 de idade, 50 de trabalho. E logicamente, aquela paixão pela corrida de cavalos é que permitiu que eu enveredasse por esse meio, né? Deixei a minha engenharia civil no 4º ano do Mackenzie, felizmente, graças a Deus. Não fez falta nenhuma mesmo. nenhuma, embora, vou confessar uma coisa para quem está nos assistindo, até hoje
né, passados aí do que eu larguei a faculdade, mais de 40 anos, eu tenho pesadelo de que estou chegando e preciso fazer uma prova e preciso ter uma nota. Foi aquele ciclo que não se fechou e já pensei até em voltar para fazer o último ano de engenharia, mas daí falei, o que vai adiantar, né, na minha vida? Não vai ter jeito. E a criação de cavalos, a gente começou por essa paixão, felizmente temos pouco, porém com bons resultados. Eu não tenho aras, como eu falei, o proprietário, assim como hoje você pode ter uma vaca milionária, uma super mãe e sem precisar ter a fazenda, mas no cavalo a gente tem os pensionatos. Então eu conto com aras, com toda a estrutura, que presta serviço, que presta serviço. Toda assistência. Aras maravilhosos em Bagé no Rio Grande do Sul, onde você tem um núcleo de criação de cavalos muito bom. Paraná, também ali na região de São José dos Pinhais. E com isso eu posso usufruir, né, da expertise de criação desses aras e de algum conhecimento de genética, né, na escolha de uma égua, na escolha de um cruzamento. Então é muito gostoso quando a gente acerta, quando você vê o potro correndo, que você imaginou, né, que ele poderia ser um bom corredor, e ele te dá o retorno dos troféus, das fotografias, que vale muito mais do que, eventualmente, algum dinheiro que a vitória possa te trazer também. Seus cavalos eles estão correndo aqui no Brasil ou no Uruguai? Eu mantive alguns animais no Uruguai, eu tenho um profissional que treina meus animais e que eu tenho uma proximidade muito grande, acredito ele ser muito competente, o nome dele é Carlos Garcia, e nós fomos para o Uruguai, levamos um plantel para o Uruguai, resultados excelentes, ganhamos lá grandes prêmios, os animais continuam lá, mas o Garcia não aguentou o frio, porque ele é maranhense. E aí eu cheguei no inverno lá no Uruguai e vi aquele maranhense sofrendo um pouco, eu falei, não, Garcia, tá tudo bom, tá tudo ótimo, deixa os animais. Volta pro seu vamos para São Paulo. Aí eu reabri a minha cocheira no Jockey Club de Campinas, que serve como centro de treinamento para as corridas do Brasil, e estamos lá, e felizmente o Garcia está no calor, os animais estão ganhando, e os que ficaram no Uruguai ficaram muito bem cuidados também, que eu tenho um grande amigo lá, que é o Antônio Luiz Sintra, profissional fortíssimo, o Tolu, e continuam ganhando lá. Então a gente fica agora com os pés nas duas canoas. Na ponte aérea. Na ponte aérea, embora a agenda de leilões não esteja permitindo ir para o Uruguai, né? E na hora da nós temos as nossas baterias. Falou, ó, vocês picham um pouquinho. Segura que eu tenho que ver a corrida aqui no celular. Eu toco, vai lá, Nilson, joga 10 para mim. A corrida é relativamente rápida, né? Que a gente tem cavalo que corre dos 1.000 metros aos 2.000 metros. 1.000 metros ao redor de 1 minuto demora a corrida e 2.000 metros, 2 minutos, né? Então, nesse tempo ali, às vezes o João não está perto, eu tenho que leiloar assistindo a corrida. Não, e é fácil ver que ele ganhou. Ele está lá, ele vem tudo risadinho, ele está na hora. E quando perde, vem derrubadinho. O treino foi no judiário do seu. As derrotas só servem para a gente dar mais valor ainda às vitórias. Não dá para ganhar todas as corridas, de jeito nenhum. Agora eu queria falar um pouco das mudanças que tiveram nos leilões. Vocês estão com muito tempo de trajetória, mas falar uma mudança específica e depois, se tiver mais alguma outra, para vocês acrescentarem. Como foi para vocês o início do leilão virtual, sabe? De não ter mais todas as pessoas, não ter o pisteiro lá vendo a pessoa, você vê o comprador, você consegue fazer aquela relação. Algo que muitas vezes é muito visual, né? E dá emoção, você consegue sentir, cara. Como é que foi isso, essa mudança, e se tiver alguma outra que impactou nesses últimos anos? Os leilões virtuais, sim, tinham o canal do Boi, que ele é o pioneiro. O canal do Boi filmava em loco, né, o leilão presencial. E aí um dia eu conversando com o Paulo Horto, a gente comentando, assistindo o leilão do canal do Boi, falei, Paulo Horto, a página vai virar. Falou do quê? Falei, nós vamos partir só para leilão virtual, você vai ver. Isso aí é filmado na televisão, mas está lá, tem peso, tem tudo, então está filmando em loco. Mas nós vamos passar uma hora aí de fazer um leilão filmado do gado. Até o Paulo falou, mas será? O povo não compra? Falei, viu, eu acho que o futuro é esse, a internet está aí, daí eram os canais, a internet nem era bem desenvolvida. Daí nós tivemos o Paulo muito inteligente, falou assim, viu, vamos fazer um leilão virtual então.
Daí eu fui o precursor fui fazer o piloto lá em Porto Alegre, né? Um piloto para fazer o primeiro leilão. Fizemos um piloto, nenhum pisteiro queria ir, daí o Mário Pereira estava entrando no programa. Quanto tu paga? Ele é louco de danar, né? Daí o Paulo falou, eu pago diária dobrada. Ele falou, despesa paga e diária dobrada, tô junto, fomos fazer o primeiro piloto. Era o leiloeiro, o câmera, entendeu? E o Mário ali no telefone, contato com a mesa era 2, 3 pessoas. Bom, aí idealizamos tudo, era o doutor Afonso Mota, que era o dono da RBS lá em Porto Alegre, conversamos com ele, tudo direitinho, fizemos. Mas achar o cara que queria colocar o gado para vender. O primeiro cliente nosso foi o Bené Mutran, topou a parada. No primeiro leilão era uma encenação, né? Eu aqui leiloando e o Mário gritando ali, né? Por isso que o Mário ficou esse negócio de gritar, para fazer encenação. Nós vendemos, parece que 20% do leilão, 30, 40 lotes. Era 30, 40, vendeu 20%, 6, 7 lotes. Bom, aí meio desanimado, vamos insistir. O segundo leilão, pegou um outro cliente, que eu não recordo quem, já vendeu 50%. E depois, todos os dados na tela, e damos garantia. Aí peso e tal. Aí no terceiro ou quarto leilão já vendemos 100%. Aí pegou, começou. Nilcinho também fez muito leilão lá no sul, né, Nilcinho? Fizemos muito leilão e a bem da verdade a gente ficou meio celebridade, né? Porque todo mundo nos conhecia. Porque o canal Rural era... Antes ninguém via só, alcance maior, né? Transmissão. E na TV a cabo, no início da TV a cabo, ele era muito próximo dos canais da Globo, do Sport TV, da Globo News. Então, quem ia para ver Sport TV e Globo News, do ladinho estava o canal Rural, e era novidade. E aí nós descobrimos também o quanto o brasileiro, assim, de maneira geral, né, até por suas raízes no campo, gosta de animal. Então, gente, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Assistia e comentava. Nada a ver. E aí eu encontrava em aeroporto, quando eu digo que viramos Você celebridade. Não é o Nossa, eu adoro ficar assistindo. Outro detalhe. O leiloeiro aparecia mais do que aparece hoje também. Hoje não. Hoje privilegia mais a vaca, a gente abre o leilão, damos ali bom dia, boa tarde, boa noite, e depois é só vaca. Naquele tempo, era início do leilão virtual, até era importante fixar para a audiência que existia o mesmo leiloeiro que você estava acostumado a ver no leilão presencial. Então a gente, a cada lote aparecia. Estávamos muito bem situados no dial, né? Como a gente falava no rádio ali, no canal, no seletor, na mudança lá do... Estou usando só termos antigos, né? Seletor de canal não tem mais, né? Mas no controle remoto. No controle remoto. Então, era muito natural que, ao encontrar essas pessoas, pedissem, né, mais detalhes, mais informações, como é que acontecia. E o leilão foi pegando, e o leilão virtual se tornou uma grande realidade. E durante a pandemia, que daí durante a boom, pandemia, né? valeu para todas as raças também. Todas as raças, daí foi a grande explosão. E os criadores mesmo viram que um leilão virtual, ele é econômico para ele. Barateou muito, né? Atinge o mundo inteiro, principalmente com a Remate Web, o próprio canal do canal Rural, né, que tem o Lance Rural. Então, atinge o mundo. Você pode estar lá nos Estados Unidos, tivesse acesso pela plataforma. Graças a Deus, né? Senão eu tava sofrendo. Maravilha. Hoje o YouTube, né? E por falar em YouTube, por falar em pandemia, eu tive amigos que durante a pandemia me pediam assim, como é que eu vejo o leilão de ontem? Que eu assisti, adorei os cavalos, eu não aguento mais ver Netflix, eu quero ver de novo o leilão. Então tinha gente que queria ver leilão, porque não tinha mais o que fazer, até leilão, até reprise de leilão queria ver. Tem uma passagem boa no seguinte, ele queria assistir os leilões na casa depois. Daí ele punha arroz para gravar no videocassete, gravava, ou quando algum leilão que ele queria assistir, seja de cavalo que fosse, mandava gravar para ele assistir. Hoje tem na internet, né? Hoje você entra no YouTube e você acompanha. E queria falar também um pouco de como barateou também, porque antigamente, quando ia fazer um leilão, tinha que trazer convidado e tudo mais, o cara tinha que pegar o caminhão, trazer para exatamente, juntar o gado. Despesa de frete, reunião, machucava, ralava. Hoje é uma segurança muito grande do leilão virtual. O leilão virtual foi uma grande conquista para o agronegócio brasileiro. Ele faz 1, 2, 3, 4 leilões por dia. Simultâneos. A programa hoje teve que fazer 6 leilões no mesmo dia. Entendeu? Agora, é claro que a gente tem que balancear as coisas. Sim. Tá certo?
Por exemplo, cavalo de corrida, que é o meu mister também. Este ano, nessa temporada que nós estamos vendendo a geração 2023, haverá apenas um leilão presencial de cavalo de corrida, que vai ser no dia 21 de junho, lá no Rio de Janeiro, que é no sábado, véspera do Grande Prêmio Brasil, que é o principal evento, e vai ter esse leilão presencial. Lamentavelmente, a agenda é complicada, a gente vai estar num outro evento maravilhoso, que é o HRO, não poderemos estar nesse leilão presencial, que será o único. Por outro lado, eu falei aqui, os animais normalmente são criados em Bagé, criados no Paraná. Você não deslocar potros para o Rio de Janeiro ou mesmo para São Paulo, arriscado, está evitando o risco, não é? Está evitando o custo. Então, a praticidade, a gente só precisa tomar muito cuidado da praticidade não te tomar também a necessidade que existe de você se dedicar a determinadas coisas. Então, não é pela facilidade que você pode abrir mão de algo que o resultado poderia ser melhor. Então, até pela confraternização de criadores, fazer um leilão presencial. Você acabou de falar, João, hoje o programa pode fazer meia dúzia de leilões ao mesmo tempo. Mais um elo de raça, um noite do Nelore Nacional, um Noite dos Campeões, um leilão das Cataratas, o leilão do Tangará, enfim, todos esses leilões são fundamentais para sustentarem os próprios leilões virtuais. E eu acho que até os leilões, igual vocês falaram, antigamente não sei se era assim, mas que hoje em dia tem leilão nas Cataratas, tem leilão em Angra. Então, nos melhores lugares do Brasil. O leilão de Angra foi um sucesso lá no Hotel Fazano, em Angra dos Reis. E eu acho que isso também faz com que movimente muito, principalmente a turma do Nelore de Elite. Então, sem dúvida. Se ficasse passando tudo só pro virtual... Não, precisa levar a família, colocar a família no meio, é importante. É por isso que eu digo, não se deixa levar pela facilidade. Quer ver uma outra facilidade que atrapalha um pouquinho? É o WhatsApp. Exato. O WhatsApp é uma facilidade, porque antigamente, se você não estava no leilão, você tinha uma comunicação por telefone. E a comunicação por telefone é muito mais direta. O amigo, não vai dar o lance? O WhatsApp... Atende 3 clientes uma hora só, né? 3, 4. Atende 3 numa hora só, mas chega uma hora e não vem a resposta de um. Demora um pouco. Você fica naquela dúvida. Será que a resposta não está vindo porque ele não quer? A resposta não está vindo porque a minha pergunta para ele não chegou, porque a internet parou? Então, essa facilidade do WhatsApp pode, às vezes, tirar um pouco do ritmo do leilão. E eu sou um leiloeiro que fico sempre pedindo atenção. E agilidade, né? Porque a gente sabe que tem o final do leilão. Às vezes você premia aqui, dá prêmio para quem está no começo e penaliza quem está no final. Não tem dúvida. Por isso que a gente aperta. E eu vou pedir até fazer um pedido aqui público. Se você lança pelo WhatsApp, claro, é muito bem-vindo o seu lance, é ótimo, é maravilhoso, movimenta, mas se parou, né? Fala aí, parei. Você dá só o tempo do delay. E avisa, parei. Parei, porque... Às vezes não manda a resposta muito. Que parou. A gente fica numa dúvida grande. O assessor que está com ele fica numa dúvida cruel, né? Se ele quer ou não quer. Será que ele está pensando um pouco mais? Ou então fala, estou pensando. Eu sempre falo, ninguém segue. Quando a gente fez os primeiros leilões, era muito mais complicado, tinha que ser no telefone. Aí é difícil o cara confiar, mas se ele tem um assessor de confiança, ele fala assim: Gustavo, eu interesso no lote 22, pode ir para mim até 10 mil de parcela. Aí vai devagarzinho, tá. Compre em 8, às vezes 10 mil, passou. Aí a ordem vai entrar em contato com você: passou de 10, vamos mais um pouco? Não. Tudo bem, não, fechou. Anda muito mais rápido, se o cara passar o limite que ele pode ir na race. Fenômeno que nos leilões tem acontecido bastante é concentrar muito os lances nas mãos dos assessores e você não vê o lance ao longo na plateia, né? Exatamente, da plateia. Vários lotes às vezes ficam só com os celulares, os assessores. Exatamente. É a facilidade que talvez você não precisasse ter no leilão presencial, né? De lançar pelo WhatsApp. Né? É por isso que eu falei, precisamos tomar sempre muito cuidado para que as facilidades não tirem as coisas boas das dificuldades, porque as dificuldades às vezes tem coisa muito boa também. Uma vez eu aprendi com ele, estava leiloando, e tinha demorado várias vezes o cara para dar o lance, e aqui resposta rápida. Aí, pode bater, pá, aí veio o lance.
Aí ele respondeu, eu falei para ele, esse é o ônus que paga quem não está presente no leilão. Perdeu o animal. Porque é o seguinte, quem está ali na hora, né? Agora, às vezes, a pessoa está lá, por isso que eu digo, quem está lá e quer aquele animal, fala, ó, o Léo, vá para mim até 10, até 15 mil, mas vá devagarzinho, vê se compra bem. É lógico que o cara tem confiança na assessoria não vai dar 10, 15, não vai. Vai 10, 10, 500, 11, 11, 15. E a verdade é a seguinte, não é, João? O leilão virou leilão e virou esse sucesso que é de comercialização, e um dos pontos básicos para que isso acontecesse, desde lá, desde Pinheiro Machado, desde Trajano Silva, que eles usavam muito isso, pelo dinamismo da Sem venda. dúvida. Então, os leilões, naquela época, eram leilões em fazenda, leilão do Brumado, enfim, o próprio leilão VR, os leilões de fazenda, você tinha 100, 120 lotes presenciais. Exatamente, e andava rápido. E né? tinha que ter um ritmo, né? Tinha que ter um ritmo, porque senão caía naquela da venda da mula, do João Gabriel, que ele tinha que largar um leilão, largar um dia inteiro para atender um cliente para vender uma mula. Mas que ele não sabia que o cliente não comprava essa mula, ele comprava bastante. Uma vez o seu Trajano estava leiloando e terminamos o leilão do Brumado. Eu fiz uma vez com o seu Trajano, depois eu fiz com o seu Pinheiro. Aí eu lembro até hoje que no começo ele queimou 2 lotes, o seu Trajano. Aí o seu Rubi terminou o leilão, o seu Trajano, falei, aí, tio Rubi, como é que tá? Gostaste do remate? Eu falei, seu Trajano, o senhor foi bem, mas queimou 2 lotes no começo. Ele falou, e quantos mais lances eu ganhei pro senhor no final do leilão? Ele, né, botou a casa em ordem. O senhor tem razão, seu Trajano. O queimar é constrangedor, né? O maior constrangimento do mas leiloeiro... ele agilizou o leilão, eram 150 lotes. Mas tem limite também a espera, né? Tem limite. Inclusive em consideração com a pessoa que deu o lance. Eu sempre falo, ele está na ponta da corda, como ele diz, né? Se eu bobear, ele puxa e me derruba aqui. Então, eu tô aqui, tô andando lá em cima do outro. Daí você fica enrolado, pro cara dar, aí 100 de lá. Pô, aí eu dou 500 aqui. Se eu trajando de vez em quando, metia a martelo, fazer, eu ajudo quem me ajuda. E na verdade é bom que fique muito claro isso, muito claro. Não é que o leiloeiro, ele particularmente, está com pressa. Não é que ele precisa fazer outra coisa. É o time do leilão. Mas é nossa função deixar o leilão o mais agradável possível. Exato. Né? Mais cômodo e confortável. Eu queria entrar num tema que é um pouco polêmico, mas é um tema interessante. Nessas vendas grandes de um animal que está saindo por 80 mil parcelas, 80 mil de parcela, 100 mil de parcela, 150 mil, 200 mil de parcela, aquele lote de 100 que o cara dá. Aí o seguinte, às vezes é uma estratégia que ele faz para chatear o outro, ver se o outro faz, mas hoje em dia não pega mais. Não, direito dele, direito dele. Para cima tudo vale. Mas e são criadores que têm leilão também. Então, aí engraçado que o remédio ou o veneno serve para os dois lados, né? No leilão deles vão dar 100 também. Mas, enfim, às vezes, como o seu Pinheiro falou para mim, às vezes a gente quer botar um ritmo, porque antigamente se punha de 500, o povo aceitava e ia embora. Hoje está meio complicado, porque o ritmo do leilão mudou em face do celular, a sistemática, hoje nós temos muita interação com as assessorias, os próprios pisteiros, às vezes ele vem, coisa que não tinha antigamente, a gente tocava melhor, mas ele dá 100, mas se for rápido também vai, não pode dar 100, ficar demorando para dar mais 100. Então, eu acho que tem que ter um prazo limite em consideração e respeito à pessoa que está ali conosco comprando. Na verdade, puxando aqui para a nossa profissão, né? E a função do leiloeiro, e acontece isso nos leilões fora do Brasil. Fora do Brasil, quem coloca a razão é o leiloeiro. É o leiloeiro. Toda a vida, claro. Inclusive no regulamento é isso. O leiloeiro é que coloca a razão. Mínimo, colocar, tá no regulamento. Sempre. Então, se você pegar um leilão nos Estados Unidos, um leilão que vai vender uma égua puro sangue inglês de 6 milhões de... um minuto. De 6 milhões de dólares, né? Quer dizer, um animal... Estou falando de 6 milhões de dólares, que é mais ou menos o preço de uma vaca também mais valorizada aqui do Brasil. Os lances começam num determinado ponto e à medida que a valorização aumenta a razão. É verdade. Então, na hora que chega, na hora que chega em 2 milhões de dólares, por exemplo, só dando um exemplo, o lance é de 100 mil dólares.
não é? E pode... Você já fez leilão aqui no Brasil de quarto de milha com essa... Eu uso muito isso no cavalo. O cavalo, a razão, eu trabalho da seguinte maneira, até para ficar fácil de entender. Acima de 2 mil de parcela, o lance mínimo é 200, acima de 5 mil, o lance mínimo é de 500, acima de 10 mil, o lance mínimo é de 1.000 em 1.000. Porque o leiloeiro está colocando apenas uma regra objetiva, não é? E a própria valorização do animal é que está determinando quanto que deve ser a razão. Isso dá um pouquinho mais de agilidade. Mas cada mercado tem a sua particularidade. A gente respeita no Nelore que começou isso, já não é de hoje, começou há anos. O saudoso Mário Pereira até me desafiava, vamos dizer assim, há 15, 20 anos atrás, quando vinha um lance de 100, porque sabedor de que em outros mercados a gente trabalhava de outra forma, né? Então quando estava uma vaca muito bem valorizada e ele vinha com o lance de 100, ele fazia questão de gritar aquele 100! Para cutucar nisso. Para cutucar, mas claro, como eu falei, cada raça tem a sua particularidade e o importante é que o animal atinja o seu valor justo. Não, perfeito. Acho que partindo um pouco mais para o final da nossa conversa, a gente queria entrar em umas perguntas bate-bola, então respostas mais objetivas. É um quadro que é oferecimento do CB Genetics e antes de a gente entrar nesse quadro, eu pedi pro pessoal de novo, se inscreve, dá o like, compartilha, comenta, que faz a diferença pro nosso trabalho. Sem dúvida. Então, posso começar? Vou fazer uma pergunta, daí um responde, depois o outro responde, pode ser a mesma pergunta. Primeiro, qual que seria a pessoa que vocês mais aprendeu ou admirou no meio dos leilões ou das exposições? O avô de vocês, os dois, Trajano Silva e Pinheiro Machado. Os nossos mestres que nos ensinou muito bem. A credibilidade que eles passavam, né? A firmeza que o leiloeiro tinha, né? Com o comando realmente do evento, o comando do leilão. Então, isso nós aprendemos, nós usamos muito do que aprendemos e seria importante que pudéssemos continuar tendo esse comando sobre o leilão para sermos verdadeiramente, como o leiloeiro tem como função legal, o mediador daquela negociação. Porque, em última instância, qualquer problema que possa ocorrer numa comercialização, e é claro, com tantos leilões que a gente realiza por ano e com tantos anos que nós trabalhamos em leilões, uma ou outra vez pode haver alguma dúvida até levada à esfera judicial. E aí quem responde, quem dá todos os subsídios ao juiz, quem tem a fé pública é o leiloeiro. Então o leiloeiro tem que ter esse domínio, isso é muito importante. Foi muito importante o João Gabriel lembrar, especialmente como a forma de atuação desses pioneiros. Um conselho para o Nilson e para o João Gabriel de 30 anos atrás. Eu acho que nós estávamos tão azeitados já há 30 anos, né? É verdade. Há 40, então. Acho que... Bom, o conselho que eu dei para ele, para de vender mula e vem fazer o leilão, rapaz. O Nilcinho, eu não tenho que observar, o Nilcinho é uma pessoa extremamente inteligente. Toda vida eu falei, ele é uma pessoa que pega no ato, assim, se passa qualquer coisa para ele. Então, que ele continue me ensinando mais vezes nesse setor, que eu vou ficar muito feliz. Muito bom. E se o Nilcinho e o João Gabriel de 30, 40 anos atrás estivessem assistindo o podcast de agora, o que eles diriam? Eu falava assim, puxa vida, como mudou as coisas. As coisas mudaram para melhor. Quando falei em casa que eu estava vindo para um podcast, aí, mas como assim, você vai... podcast? Eu falei, você se lembra, né? No início de Casados, no início da minha carreira, a gente dava entrevista para revista, para jornal. Verdade. Aliás, hoje a melhor amiga, e você conhece bem, da minha esposa, é a Cláudia Rivoiro, que era responsável, é jornalista até hoje, tem as suas publicações, era responsável pela revista da BQM. E ela fez uma grande reportagem comigo e foi onde surgiu a amizade com a minha esposa, que perdura até hoje. Então, eu dava entrevista para a Cláudia. Hoje a gente faz o podcast aqui com o Léo, com o Gustavo, e é isso. Mudou a forma, mas estamos, da mesma maneira, tentando comunicar um pouquinho daquilo que a gente faz. Um momento que marcou vocês, que vocês viveram juntos. Um
momento marcante da dupla. Eu acho que foi o primeiro leilão Noites Campeões, assim. Eu acho que o Noites Campeões, porque já era um ícone, tá? Porque no leilão primeiro ano, de né? altíssima responsabilidade, eu com ele menino ainda tem foto. Menino, então Ixi, a barra pesada. primeiro ano Noites Campeões foi um estouro e no segundo a gente estava ali, né? Trabalhando. Verdade. Então não é fácil não. Agora um arrependimento. Eu tenho um arrependimento de não ter convivido mais com meus filhos. A vida é muito corrida, eu acredito que o Nilson também. E eu perdi um pouco da fase de criança deles, aniversário, muito pouco eu fui. E eu, se pudesse voltar atrás, eu ia largar alguns leilões para ficar com eles. Tivesse largado mais leilões para vender mais mulas. Não, mas nas vendas de mulas estavam juntos. Eles estavam juntos. Porque na hora de vender mula eles podiam. Era em casa, né? É a única coisa que eu me policio. E agora vai vir o primeiro netinho meu aí. Então eu acho que eu vou babar em cima dele muita vez e vou ficar junto. Deixa aí, tá certo. Não, arrependimento nenhum, nenhum. Só alegria, só satisfação, muita gratidão pela oportunidade. Sem dúvida. As oportunidades que foram dando, foram surgindo, foram aparecendo, as portas abrindo. E como eu falei, nós tivemos a aventura de pegar o boom, né? Então, praticamente... O prato estava servido, estava feito e nós começamos com os cavalos manga larga com o programa, né, Nilson? Com tudo, cavalo manga larga, vaca de leite, Não, todos os leilões a gente fazia e eu já, claro, egresso lá do Jockey Club fazendo os leilões de cavalo de corrida, então poder estar em todos os ambientes. João Gabriel, Nilson Genovese, eu acho que não teve raça que nós não trabalhávamos. Vendemos de tudo, Nilson. Todas as raças, né? Então, Até avestruz. Avestruz, no Maxud Plaza. As entradas encapuçadas. É um livro, menino. Então, nós tivemos essa oportunidade aí de militar por todas as áreas. Então, só gratidão a todos que nos deram essa oportunidade. Qual a maior alegria dentro do criatório de vocês? Sempre quando nasce um potrinho, nasce um bezerrinho, é uma alegria nova, como se diz, é uma nova esperança. E a natureza é muito linda, e a parte do Criador, nós homens, simples e mortais, a gente se sente um pouco mais perto do céu, quando você vê que nascem animais tão maravilhosos com a permissão divina. Eu demorei para ter filho, porque a gente trabalhava muito, né? E só fui ter filho depois de 14 anos de casado, que eu falei, agora está na hora, porque a esposa, né, precisava, estava já no limite aí para ter filho, então eu demorei um pouquinho para ter filho, não tenho neto ainda, e como falou João Gabriel, vai demorar muito, a cada nascimento de um potrinho, a cada nascimento de uma potranca é uma grande alegria. Só que no meu caso, ele tem que corresponder no resultado. Precisa ir para a pista, precisa ganhar a corrida. Então eu falo muito para o meu treinador, não tem nenhuma pressa de estrear, porque enquanto ainda não correu, você está curtindo aquilo ao máximo, né? Ao máximo. Depois, aí corre, não é tão bom, né? Então, muitas vezes você não sabe nem que destino dá. Mas quando corre, é muito bom e ganha um grande prêmio e você recebe o troféu, aí é uma alegria inenarrável, não dá nem para descrever. Teve algum ganhador, algum cavalo que marcou sua criação, algum moar? Tem umas mulas recordistas que me indicaram, 150 mil. Eu chorei na hora assim, ela falou, nossa, arruma outro. Eu falei, não, estou de alegria, nunca vi um preço tão bom. Qual o nome dela? O nome dela é Esperança. Foi vendido no leilão que nós fazíamos, né, junto com a Adir do Carmo Leonel, Paulo Abate, Luizinho Andrade. Fazíamos lá a Comitiva da Amizade, lá em Ribeirão Preto. Eu tive cavalos que me deram muitas alegrias, mas a gente não pode esquecer nunca do primeiro, né? Então eu tive meu primeiro cavalo, chamava-se Gelado. E ele não partia, ele não largava quando ele corria no Jockey Club de São Paulo. Ele entrava no partidor e não largava. Quando ele corria no Jockey Club de São Vicente, ele era o primeiro a largar. Eu acho que ao nível do mar, algum problema tinha. Talvez o próprio partidor, vai entender os bichos, o próprio segurador. Então, com isso, eu ganhei muitos grandes prêmios no Jockey Club de São Vicente. Ele se tornou ali o principal cavalo ganhador no Jockey Club de São Vicente. E aí, uma alegria que o presidente do Jockey Club de São Vicente, o senhor Nelson Alves, tinha um cavalo muito bom que corria em São Paulo e que tinha ganho um grande prêmio muito importante em São Paulo.
E como ele era o presidente do Jockey Clube de São Vicente, ele levou esse cavalo para correr um grande prêmio em São Vicente. Falei, pronto, agora o meu gelado vai largar, mas não vai ter chance de ganhar contra aquele. E ele acabou ganhando, então realmente ele era um cavalo bom que só não conseguia correr em São Paulo. Tinha o lugar certo para correr. E agora, mais recentemente, eu tenho um cavalo no Uruguai, que ganhou vários grandes prêmios, e se Deus quiser, agora dia 18 de maio ele ganha de novo, chamado Voo de Ícaro, e esse corre 1.000 metros. Então, quando eu estou fazendo leilão e tendo que ver o Voo de Ícaro correr, pelo menos é 1 minuto só a corrida. Ele me deu uma égua uma vez, Essa eu preciso contar. Ela largava e coitada, parava. saía na frente. Daí chegou em casa o peão muito espirituoso, falei, aí ela tinha um nome, não lembro mais. Aí falou assim, ei patrão, botei o nome na égua agora, certo? Como é que ela chama? Fogo Apagou. Fogo apagou. Saiu no fogo apagou. Essa eu vou contar essa historinha aqui porque é curiosa. Eu tinha um grande prazer como proprietário de cavalo de corrida e como pequeno criador. Tirando o gelado, tá, que não largava, eu nunca tinha feito um último lugar. Porque eu escrevia meus animais com alguma chance de correr para vitória. Claro que ganhar é consequência, mas se não ganhar, fazia segundo, terceiro, quarto, quinto, tá bom. E sempre no melhor estado, na melhor forma, porque como eu era leiloeiro, eu não me permitia ter um cavalo numa performance ridícula, vamos chamar assim. E de repente eu comprei uma égua que era muito bonita. Linda. Linda, chamava-se Melody Ralph. Melody Ralph, bem lembrado. E a égua, ela tinha vindo das canchas retas, que são corridas de até 500 metros, e a menor distância que você corre no hipódromo de Cidade Jardim é 1.000 metros. Então ela largava, ia para frente, mas quando chegava os últimos 200 metros, ela afundava. E com isso, ela ia fazendo quarto, quinto, não tinha chance de ganhar. E eu reparei que ela não ia conseguir ganhar em 1.000 metros. Falei para o João Gabriel, que mexia com quarto de milha. Isso. Nessa época se cruzava muito o quarto de milha com o PSI, especialmente uma PSI veloz e de curta distância. Falei, João Gabriel, eu vou te dar uma égua de presente. Tem duas coisas. Ela vai correr segunda-feira à noite no Jockey. Nós tínhamos o leilão na terça. Você vai ter que assistir comigo a corrida, tá? E eu nunca fiz um último lugar na vida. Então você tem que torcer para ela não fazer último. E aí a égua foi para frente. A égua foi para frente, como ela sempre fazia. E aí chegaram ali os últimos 200 metros, passaram todas. 1, 2, 3, 4. Ela vai fazer o último. Eu viro para ele e falo assim, eu não acredito que eu vou fazer o último. Quando eu falei, eu não acredito que eu vou fazer o último, caiu uma égua na frente dela. Aí foi a sorte. Ela quase que a passo, ela passou para penúltimo. E eu continuei até aquela altura não fazendo o último. Claro que hoje a gente já tem alguns últimos colecionados que acontece. Cruzei com um cavalo cor-de-milha, bons produtos. E, enfim, então foi o presente que eu dei para o meu amigo. Espero que não tenha sido presente de grego, porque você não ia continuar correndo com ela. E ela é muito mansinha, a gente andava nela lá também. É isso aí. E para fechar, qual a maior alegria que tiveram como leiloeiro? Alegria de ser leiloeiro, né? Não, mas tem, né, a gente sempre... Eu acho que a alegria para nós, eu sempre falo para o Nilcinho, o leilão bom é aquele que vende tudo. E os vendedores ficam satisfeitos. Liquidez é tudo, né? Para um leiloeiro. E a alegria maior não é só vender um recorde, mas a gente terminar um leilão onde que todos ficam satisfeitos. Aí a nossa alegria é completa. Aliás, apenas quanto à liquidez, a gente almeja muito também 100% liquidez. Eu quero dizer para todos que não é o normal e o natural em qualquer leilão do mundo. Tá? O maior leilão do mundo, em termos pecuniários, que são os leilões de Kineland, de cavalo de corrida, você tem de 20% a 30% de defesas, de reservas não atingidas. Então, quando o mercado está muito favorável, ao longo dos anos, 20% não vende. Quando o mercado passa por alguma dificuldade, você pode chegar a 30% de reservas não atingidas. Porque equilibrar a pretensão do vendedor com a pretensão do comprador não é muito fácil. A gente tenta fazer com que isso se torne um pouco mais plausível. Mas sempre vai ter um animal que possa estar injustiçado no preço e isso acaba acarretando a defesa. No Nelore, especialmente no Nelore, eu acho que também, só para completar, é um dos motivos do Nelore ter chegado onde chegou. Porque desde lá dos nossos 40 anos de profissão,
Se de um lado os grandes criadores não podiam colocar as suas melhores vacas, porque não tinha FIV, não tinha TE, Exato. por outro lado, o que eles colocavam era a livre mercado, não havia nenhuma reserva. Não. Tá? Queimava lance, como você contou lá do Rubico, mas tudo era vendido. E essa praxe no mercado de Nelore segue até hoje. Segue até hoje. Que praticamente a gente nem tem conhecimento de defesa, vamos dizer assim. Né? Em outras raças, às vezes, é possível ainda reservas não atingidas. Ah, perfeito, gente. E, ô, Léo... Aliás, eu vou só finalizar aqui o nosso encontro com um caso bonito, que eu estava trabalhando com o seu avô, o Pinheirão, e daí era um leilão em Avaré. E ele criava crioulo, além de Gerson crioulo. E daí tinha uma égua moura linda, linda, muito bem domada. Ele falou: tia, Gabriel, você vai leiloar essa égua porque eu quero comprar a égua. E você esqueça quem eu sou, vou sentar na plateia. Já conversei com o dono da égua, já me liberou para comprar, vou sentar lá com o seu avô, era muito transparente. E tá com a madeira. O Pinheirão não está aqui mais. Tá bom. A égua entrou muito boa égua, eu fui falando, a égua vendendo, ele acabou comprando. Aí terminou, aplaudiram, agradeci o mestre e tal. Aí acabou o leilão, chegou perto de mim e falou: bate, te ensinei, mas tá que nem a onça que ensinou o gato a pular, e daí no fim o gato deu um pulo para trás, ela foi comer o gato. Falou: o que, doutor? Falou: esse pulo eu não conhecia. Daí o gato respondeu: mas também se eu não faço isso, você me come. Falou: rapaz, você precisava vender tão caro para mim aquela época. Mas ele falou na brincadeira, uma égua lindíssima. E o doutor Pinheiro, realmente uma pessoa iluminada, teve paciência. E outra coisa importante que aí, Nilcinho, eu já contei pro Nilson, quando eu comecei a leiloar, fazer um leilão importante para o governador lá do Mato Grosso do Sul, doutor Pedro Petrociano. E o doutor Pinheiro é o leiloeiro principal. Aí na hora que eu estava junto e veio com a ordem de entrada, ele falou: vem cá, chamou o ar, todo mundo, tá errado essa ordem de entrada. Eu nunca mais esqueço. Olha para você ver que é uma pessoa de grandiosidade. Falou: olha, todas as vacas top estão na minha bateria. Eu não aceito isso. O menino está começando agora, nós precisamos dele, ele vai ser um leiloeiro do futuro, é um bom profissional, estou ajeitando ele. Vamos repartir. Tantas vacas boas para mim, tantas para ele vender. Senão a gente queima ele, nós vamos precisar de novos leiloeiros. Olha a grandiosidade do Antônio Carlos Pereira Machado. Aí mudaram a ordem de entrada. E nós vendemos bem. Aí depois que acabou, eu fiquei muito emocionado, até chorei, abracei ele e agradeci. E além de ter feito isso e ter ajudado, né, a nós chegarmos aqui, um grande mestre. Olha o que ele fez também para a pecuária brasileira, né, com os filhos, dúvida, agora o Heitor, com os netos, né, fazendo essa assessoria toda. Eu trabalhei com o Júnior de leiloeiro também. Fui parceiro meu, nossa. O Pinheiro Júnior foi o que seguiu a carreira de leiloeiro, mas todos os outros aí no agronegócio. Né? Isso é muito importante. Então, falo para você, a árvore tem raízes profundas, mas ela precisa dar sementes, e boas sementes. Está aí, ó. E aí que vem competência, qualidade e credibilidade. Posso deixar um beijo para uma pessoa que eu amo de paixão? Por favor. Ah, nossa avó Liliana, minha madrinha, minha linda, que eu amo ela de paixão. Beijão aí, Liliana. Ah, dona Liliana. Um beijo, um abraço. E eu descobri agora que a minha mulher faz aniversário dia 26 de novembro e ela faz dia 25. Nunca mais esqueço. Perfeito, eu vou anotar também, para não esquecer mais. É isso aí. A gente fica muito feliz de escutar essas histórias, não só da pecuária como um todo, mas do vô. Como exemplo, vocês podem ter orgulho muito dele. A gente uma pessoa honesta, transparente. Ele era considerado o leiloeiro técnico, porque ele, em todas as raças ele conhecia demais da conta, sabia o que era bom, o que não era. Ele era muito estudioso. E na raça Gerson foi exímio criador, e nos crioulos também extraordinário. E mais importante, a formação dele mais importante como ser humano, isso não tem dinheiro que paga. Eu aprendi, sou o que eu sou, porque ele me deu muita escola. Eu trabalhei com o seu Trajano, mas mais com ele. Então ele sempre falou, e ele falou para mim: olha, Gabriel, quando você terminar um leilão, você vai embora pro hotel. Porque o cara que vendeu bem, vem que abraçar e beijar a gente, tão contente. E quem não vendeu muito bem, ou o animal dele estava um pouco abaixo, e ele está meio golé, ele vai chegar, você vai falar um monte de coisas, você vai dormir encabulado. Terminou, tchau, gente. Por isso sem política, né? Por isso que até hoje eu procurei você, falei, estou dormindo. Então, fica aqui a lição para todo mundo, parabenizar vocês pela um trabalho maravilhoso, né? A gente tem um presente para vocês. Ah, que isso, o Podpack. Vou assistir, vou recomendar, vou botar nas minhas páginas para assistir os meninos, que está muito bom. Legal. Então,
Um para cada um. Oh, maravilha, olha aí, obrigado. Vamos mostrar aqui, ó, podcast, viu, gente? Não deixe de assistir. Clica ali no gostei, né? Aperta lá o sininho para você também participar. E um detalhe, compartilhe. Nada é tão importante na vida de quem acompanha a nova e a modernidade se não compartilhar. Compartilhar o que é bom sempre vale. Eu tô de grená, porque eu sou juventino. Bege não tem nenhum time. Aqui você tem o Cruzeiro e tem o Palmeiras, tem os dois palestras. Então eu não entro em conflito com ninguém, só com o meu grená aqui. Agradecer a CB Genético, parabenizar a CB Genético por estar apoiando os meninos. Realmente eu fiquei muito feliz, muito contente. E saiba que vamos fã. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Igual o pessoal falou, curte, compartilha, comenta, manda pro seu amigo. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre que tiver uma entrevista nova, dessas grandes referências que a gente está tentando trazer aqui. Sem dúvida. E hoje não foi diferente, né, Léo? Acho que foi... não tem uma conversa aí marcante que vai ficar para a história. Maravilha, nós que estamos honrados de poder participar com vocês. Começou até a chover. Gente, muito obrigado. Obrigado, menino. Sorte, que Deus abençoe vocês sempre. Grande abraço e até tchau, tchau. Tá todo mundo retendo fêmea, é um bom sinal. E eu costumo dizer que pecuária, boi não é frango, não é porco. Uma coisa que todo mundo tem que pensar é que são 10 meses de gestação. Nós conseguimos já animais com 18 meses, sendo abatido com 24 arroba com cobertura ideal de gordura. Mas não é porco, não é frango de granja. A pecuária tem seu custo, tem seu investimento, tem seu tempo. E eu acho que o tá desvalorizado ainda. Você pega nos Estados Unidos uma tonelada de carne hoje acima de $10 mil. No Brasil, $6 mil. Então, nós já somos o maior exportador e breve vamos ser o maior produtor de carne. Por quê? Porque o custo não vai ser permissível. Eu acho que competir com o Brasil, eu acho que é difícil. Nós usamos muito pautado no PMGZ. Usamos também animais de números, mas usamos muito olho, bom senso. Eu acho que a beleza na raça Nelore é fundamental. Eu acho que está havendo um certo exagero na questão de números, mas juntamente com a BCZ, a gente tem conversado, a BCZ também tem trabalhado bem em relação a isso. Eu acho que é bom senso e equilíbrio. Hoje é difícil você pegar os netos, os filhos e colocar para continuar um negócio. Eu acho que o agronegócio enfrenta isso, essa sucessão agora é muito importante, mas eu acho que é uma outra geração, nós temos que realmente focar e trazer o caminho certo, os netos, os filhos, e manter e dar continuidade no trabalho que foi feito lá atrás pelo Dalteringer. Comprava aquele gado de leite, pé da vaca ali sofrido, 4, 5 anos para poder fazer 14, 15 arroba, era um boi gordo, era um fenômeno. E conhecemos a raça Nelore, foi eu até que fui visitar no dia de campo, vi a raça Nelore, me apaixonei de cara, aquele animal branquinho, muito rústico, menos praga. Então, a raça Nelore daquela época que eu fiquei conhecendo a raça Nelore até hoje, ela evoluiu muito, né, Sadinha? Então, assim, a raça Nelore foi uma coisa acertada que nós fizemos. Ninguém comenta, mas nós estamos entre os 10 maiores vendedores de touro do Brasil.